ter que voltar aqui um pouquinho. Iniciando a gravação aí. Só um minutinho para eu localizar aqui o documento. Vou projetar aqui a lousa, só um minuto, projetando aqui a lousa. Consegue visualizar, hein? Sim ou sim? Sim, então, tá bom. Vamos só verificar se eu estou correta aqui na nossa última aula. Então, nós falamos disso aqui, ligação covalente, compartilhamento, falamos das propriedades de compostos iônicos, falamos da estrutura de Lewis, foi isso? Né? Foi aqui que nós trabalhamos, né? Os postulados de Lewis e entramos em ligação covalente. Cheguei a falar de valência ou não? Não. Não. Então, porque eu estou atrasada em relação à outra turma, porque tiveram mais 2 aulas extras, foi isso. Nós não temos aula no sábado agora não, né? Vocês sabem? A gente vai ter aula no sábado? Já não estou lembrando mais, alguém me olhou, não sei se tem, se não tem. Só colocar aqui para a gente não esquecer. Alguém tem como verificar aí se a gente vai ter aula no sábado agora? Não tem, professora. Não, né? Hoje não. É dia 3/2. Já estamos aí no mês 2, né? Caminhando. Essa canetinha aqui tem dia que tá difícil escrever. Só para a gente marcar aqui onde a gente começou. Professora. Então, a gente pode falar. O final desse período está previsto para o mês 4 ou para o mês 3? A gente termina em abril, né? Nós terminamos em abril. Aí, início de abril, e a gente já começa o segundo, né? Primeiro período, na verdade, primeiro semestre de 2021 em abril também. A gente acho que tem 15 dias de recesso e aí retoma novamente. Então, acho que termina no início de abril e a gente retoma no final de abril. Alguma coisa assim, tem essa transição, né? Em meados de abril. Eu não sei se a gente vai ter feriado, porque o carnaval parece que mudou, eu não olhei, o calendário do Instituto consta o feriado do carnaval, né? Mas eu não sei se nós vamos ter, porque o carnaval mudou de data, né? Então, realmente, tem algumas coisas aí. A gente está um pouco assim, sempre eu demoro um pouco mais nesse tema aqui, mas a semana que vem a gente ainda vai ter um seminário que já vai valer nota para vocês. Eu achei que tivesse marcado para essa semana, mas tudo bem, a gente vai marcar para a próxima semana. E aí a gente já termina esse tema. Aí a gente já começa um outro, na outra semana. E aí logo, pós-carnaval, aí a gente já começa a parte de corrosão, tá? Bom, então, vamos lá. Anteriormente, então, a gente falou de ligação covalente, que era aquela que acontece, né, procede quando eu tenho a demanda, todos os 2 átomos, né, ligantes têm uma eletronegatividade próxima, ou seja, todos os 2 têm a tendência, né,
em ganhar elétrons para poder ter menor energia e maior estabilidade. Aí a gente citou o exemplo do hidrogênio. E aí o que seria, né, essa ideia de valência? É um termo, né, que a gente está falando aí, a camada de valência. É um termo comum para vocês. A gente faz distribuição eletrônica, acontece a ligação a nível da camada de valência. Então, o que é camada de valência para vocês? O que seria camada de valência? E qual é essa importância de, né, de entender essa questão de valência? A camada de valência seria a camada de elétrons da eletrosfera que está incompleta e acabou fazendo a ligação com com algum outro átomo. Isso, então a camada de valência, exatamente isso, é a última camada a qual nós distribuímos elétrons, e pode ser que nós tenhamos orbital ali incompleto, né? Ou ainda pode ter orbital completo que ele possa realizar a ligação com outro átomo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa valência, né, de um átomo, ela está relacionada com o número, né, que ele pode fazer de ligações químicas. Então, a quantidade de ligações que ele pode efetuar. Quando eu falo assim, eu até mostrei aqui, acho que na semana passada, eu vou voltar lá, um pouquinho, só voltando aqui. A gente falou disso aqui, ó. Aqui, projeto, né? Que eu falei assim, ó. Alumínio tem uma valência mais comum 3+. Foi isso que nós falamos? Eu posso ter o cobre, tem uma valência mais comum 1+, mas pode ter outro tipo de valência. Ó, o cromo, a valência mais comum dele é 3+, mas pode ter também 6+. E aí eu acho que eu comentei alguma coisa com vocês no sentido de dizer, olha, ele pode ter, né, uma valência ou uma carga localizada ou aparente, né, que a gente vai chamar depois mais para frente de NOx, variável. E isso vai depender das necessidades, ou seja, da forma como ele está ligado. E isso é muito importante. Eu acho que eu contei a historinha do arsênio 3+, arsênio 5+, não contei, Salomão? Sim, contou. Contei, né? Então, que isso pode indicar se a espécie, inclusive, né, causa alguns danos ou não. Como ela vai ser absorvida pelo nosso organismo. Então, essa valência é muito importante, porque ela vai dizer para nós, né, o número máximo de ligações químicas que ele pode efetuar. Então, a valência de um átomo é igual ao número de elétrons usado na formação de ligações químicas. Seja ela doando, recebendo, compartilhando, né? Então, uma ligação covalente envolve o compartilhamento de um par de elétrons, de valência de 2 átomos, certo? Eu não consigo, eu vou olhar a valência dos 2 átomos envolvidos. Então, a valência, ela é algo importante, porque ela vai nos informar qual é a espécie química que eu estou trabalhando. E essa espécie química depende a forma como ela tem a valência dela, ela vai dizer, inclusive, a sua reatividade e seu poder de absorção. Então, a forma como um átomo se liga, ela é primordial para a gente ter conhecimento do comportamento, né, daquela molécula ou daquele composto, e ainda o comportamento da substância formada por aqueles compostos que se ligaram daquela forma. É aquela ideia que eu falei para vocês lá anteriormente, né? Se eu conheço o micro, eu conheço o macro. Então, eu tenho condições de dizer, esse material tem uma maior vida útil, esse material tem uma menor vida útil. Isso está intimamente relacionado com essa valência, ou seja, com esse tipo de ligações, ou quantas ligações esse átomo ou esse íon pode executar. Tá ok? Então,
né? Aqui foi para engenharia mecânica, mas deixa eu só puxar aqui, porque eu já passei por aqui. Pronto. Nós temos, né? E aí foi isso aqui que nós vamos estar discutindo com vocês na próxima aula. Nós temos uma chamada ligação covalente ou teoria da ligação de valência. O que seria isso? Teoria da ligação de valência. Então, nós temos uma teoria que vai nos dar algumas informações com relação a essa ligação ocorrendo, né, na camada de valência. Tem algumas explicações matemáticas e físicas que gera, né, essa teoria de ligação de valência chamada TLV. Então, dois átomos que possuem um orbital com elétrons desemparelhados, a gente já mostrou isso para vocês, não mostramos? Se eu tenho um orbital aqui, né, um elétron só. Se eu tenho um outro orbital aqui, né, com outro elétron, então, eu tenho dois orbital desemparelhado, aproximam-se. Agora tem que lembrar dessa aproximação. Como é que acontece essa aproximação? Eu tenho a força de repulsão, não é isso? E eu tenho a força de atração. Eu não posso esquecer, né, desse equilíbrio entre a força repulsiva e a força atrativa, até que ocorra uma sobreposição ou interpenetração desses orbitais. Opa, então, esse orbital aqui se aproxima desse orbital aqui, levando em consideração essa força de atração e repulsão, de uma forma que se sobrepõe. E isso é que vai nos dar, né, essa ideia aqui, ó, né? Lembrando aqui que eu tenho elétron com elétron, repulsão, né? Próton com próton, repulsão, mas eu tenho carga positiva com carga negativa, positivo com negativo, o quê? A atração. Então, eu tenho a parte atrativa e tem a parte o quê? Repulsiva. São aquelas forças, né? Então, ele se aproxima de uma forma, ó, essa aproximação aqui, energeticamente falando, né? Ela não é uma casinha igual a gente faz, esse quadradinho, mas algo assim energeticamente, que semi-preenchido sobrepõe para formar ligações. E eu tenho um número total de elétrons, não é maior que 2. Lógico, se eu tinha um elétron aqui e tinha um elétron aqui, se juntaram, eu tenho um número de 2 elétrons. Né? Então, eu tinha um orbital, a gente fala atômico, e eu tenho um orbital atômico, e eles vão se juntarem. E agora, vão formar, né, o que nós chamamos de orbital molecular. Isso foi Linus Pauling que, né, demonstrou isso, e nós temos mais ou menos essa ideia aqui. Deixa eu só apagar isso. Esta ideia aqui. Como, né? A ideia aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, né, que nós já tínhamos mostrado para vocês, hidrogênio, hidrogênio, lá anteriormente. Se eu tenho aqui, né, um S1, né, assim? Aqui eu tenho que um orbital com um elétron. Aqui eu tenho um orbital com um elétron. Eles se juntam e formam um único não. A gente vai falar daqui a pouco. Ele forma 2 orbitais. Mas o orbital que vai se ligar, a gente fala orbital ligante, que é o de menor energia, é esse aqui, que vai estar completo. Ele está completo, por isso tem menor energia, chama orbital ligante, que forma, então, a molécula do gás hidrogênio. E se eu tiver, por exemplo, o HF, que é o que ele colocou aqui, da mesma forma, hidrogênio com um elétron, confere? Na última camada, na camada de valência. E o flúor, se você pegar lá, ele tem o subnível S completo. E o subnível P, vou fazer isso aqui, né? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só você fazer a distribuição eletrônica do flúor, número atômico 9. Então, a última camada tem 7.
certo? Então, tem um orbital aqui, o quê? Semi-preenchido. E aqui eu tenho um orbital semi-preenchido. Então, esse orbital junta com esse orbital e forma o quê? Um orbital atômico, um orbital molecular ligante, forma um antiligante e um ligante. E aqui está exatamente isso aqui, ó, a representação. Esse orbital aqui está completo, que é o que a gente fez aqui. Esse aqui está completo, esse está completo, né? Lá está assim, ó. Só fazendo de uma cor diferente, porque azul é ruim, né? Não tem o flúor aqui? Puxando aqui. Não tem um par de elétron, um par de elétron, um par de elétron, um par de elétron e um elétron desemparelhado, que é esse aqui. Certo, pessoal? Esse aqui vai juntar com o do hidrogênio e vai formar a ligação. Aí, se eu tivesse dois flúor, mesma coisa. Outro flúor nessa mesma condição. Então, eu ia ter aqui, ó, um flúor, um par, um par, um par, um elétron desemparelhado, outro flúor com um par de elétrons, um par de elétrons, a representação de Lewis, que nós falamos na semana passada. E aqui eu tenho um elétron desemparelhado. E aqui vai ocorrer a junção, formando o orbital molecular, a ligação covalente. Tudo bem aqui até aqui? Sim ou sim? Tranquilo, sim, Salomão? tá tranquilo. Sim. Tá. Bom, mas isso eu tenho que levar em consideração aqui que nós falamos, as forças repulsivas e as forças atrativas, e aí é onde tem o equilíbrio das duas, é que eu tenho essa formação dessa ligação, onde eu tenho menor energia. Né? Aqui eu tenho a menor energia, é onde ocorreu a ligação química, formando o orbital ligante, o orbital molecular ligante. Bom, mas esses orbitais, eles vêm daquela região, né, os subníveis, né, que são aqueles compartimentos energéticos onde estão os elétrons, lá na eletrosfera. E nós já trabalhamos com vocês lá, quando nós falamos de modelo, nós mostramos para vocês que nós temos os compartimentos S, P, D e F. Não foi isso? Lembrando que, né, no compartimento S, ele tem apenas uma região, que a gente representa didaticamente por um quadradinho. Essa região do compartimento S, na verdade, ela é algo assim, geometricamente falando. Ela é tipo uma esfera, né? Essa região, onde ela tem, né, então, quando eu tenho uma esfera, tem os três eixos, né, o eixo X, o eixo Z, o eixo Y, aqui está invertido, né, normalmente fala X aqui, mas tudo bem, né, ela está nessa região aqui, esse elétron está nesse compartimento esférico, mas quando nós temos, no caso do P, nós temos quantos compartimentos no caso do P? Didaticamente, a gente representa por três quadradinhos, né? Mas esses compartimentos, na verdade, a gente pode até falar assim, ó. Eu tô com... Eu apertei coisa errada para mim também. PX, PY e PZ. Nos três eixos, certo? O plano cartesiano aí. Então, o que eu teria aqui? Eu teria algo assim, ó. Cada compartimento desse representado por tipo um 8, né? A gente fala um halteres, um bilobular, né? Então, esse aqui no eixo X, esse aqui no eixo Y e esse aqui, né? Que seria, que não está aqui, que eu desenhei, está no eixo Z, certo? Então, seria os compartimentos referente a esse subnível P. Aí nós temos do D e temos do F também. E isso pode ainda lembrar, a gente, conforme foi encontrando, né, sintetizando ou descobrindo naturalmente outros elementos químicos, isso aqui vai aumentando, né, essas regiões. Então, são compartimentos que a gente tem essa energia, mas... e aí a gente tenta, né, deduzir isso de uma forma geométrica, mais favorecida. Então, como que seria isso, na verdade? Seria, né, só voltando aqui um pouquinho, deixa eu só ir lá no slide. Agora. Depois eu vou.
Um pouquinho aqui, senão não vou conseguir pôr no modo de abrangência. Só diminuir aqui, senão fica ruim para a gente visualizar. Aí, agora eu consigo. Quando nós falamos disso aqui, ó, né? Quando eu vou representar isso no eixo X, né? No eixo X, o eixo Y e o eixo Z, eu já vou pular na lousa que fica mais fácil para eu explicar. Então, eu teria mais ou menos esse desenho geométrico quando eu estou pensando nos orbitais do subnível P, né? Quando eu penso nos orbitais, eu acho que eu tenho eles aqui, só um minutinho, eu vou dar um salto aqui. Dá um minuto. Não se desespere, não. Porque eu acredito que esteja aqui. Se não tiver, eu vou pegar uma outra dimensão. Acho que eu não consigo dizer aqui, não. Que pena. Não estão aqui. Mas tudo bem. Depois eu vou voltar e já vou trazer aqui. Só um minuto que eu já trago. Então, esses compartimentos têm uma geometria proposta. Isso que eu estou querendo dizer. E no caso do S, é mais ou menos essa geometria. E no caso do P também. Do D e do F é um pouco mais complexa, mas que a gente vai trazer elas também. Daqui a pouco vou pegá-las. Tá? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Quando eu vou representar isso a nível de ligação química, né, eu vou ter que tentar desenhar essa geometria. Como é que eu faço para eu desenhar essa geometria? Né? Eu tenho que entender a distribuição eletrônica, eu tenho que voltar, eu tenho que realmente ter isso em mente. Por exemplo, voltando aqui no hidrogênio, que nós já fizemos várias vezes. Hidrogênio, eu já sei que é o orbital do subnível S. Então, teria esse desenho geométrico e esse desenho geométrico. A junção desses dois desenhos geométricos, né, no eixo, apenas no eixo X, que aqui ó, eu tenho o eixo X, né, aqui eu tenho o eixo Y, mais ou menos, deixa eu ser mais ou menos aqui, e aqui o eixo Z. Então, eu teria esses dois desenhos geométricos, né, nesse eixo aqui, no mesmo plano. E isso faria com que eles tivessem uma sobreposição aqui, ó, tá vendo essa sobreposição que nós falamos lá anteriormente? Que geraria, então, esse orbital molecular, que é algo assim, ó, fica mais fácil de visualizar. Né? Esse orbital com essa sobreposição, olha lá, formando esse orbital. Bom, mas que tipo de ligação química é essa? Ora, quando eu tenho essa sobreposição, a gente chama essa ligação química, né, por uma letra chamada de sigma, ou seja, é uma ligação química do tipo sigma. E ela é de que tipo de orbital? É o orbital do subnível S com o orbital do subnível S. Certo? Tudo bem, Salomão? Tudo ok ou não? Sim. Sim. Agora, se eu tiver... Deixa eu apagar. Já apaga para fazer de novo. Usar a lousa anterior não é muito bom, não, né? Mas a gente apaga e faz de novo. Uma ligação, por exemplo, hidrogênio e cloro. Nós já estamos especialistas nisso. Hidrogênio, a gente já lembra que é o quê? É um orbital do subnível S, que tem um elétron apenas, né? E o cloro? O cloro eu tenho um orbital do subnível S, que está com os dois elétrons. Eu já não vou fazer mais distribuição eletrônica, nós já estamos expertos nisso. Tudo bem, pessoal? E o cloro também tem 7 elétrons na última camada. Então, ó, 1, 2, 3. Já tem 2 aqui. Né? Então, ele tem o quê? Um orbital aqui, ó, semi-preenchido. É a mesma configuração da camada de valência do flúor. É a mesma configuração. Então, ó, o que acontece? Esse orbital se junta com esse orbital. E forma o quê? Orbital ligante. Menor energia. Mas como que isso é representado? Ora, eu não tenho um orbital do subnível S?
E aqui é o orbital de quem? Do subnível P. Então, essa junção do orbital do subnível S com o subnível P, só que o orbital do subnível S tem essa forma de esférica e o orbital do subnível P tem essa forma de um halteres, né? Esse desenho geométrico. A junção dos dois formou o quê? Um overlap aqui, uma sobreposição, né? Uma sobreposição. Essa sobreposição, então, que tipo de ligação é essa? É uma ligação do tipo sigma. Mas ligação do tipo sigma, que tipo? S, P. Anteriormente, nós falamos a ligação tipo sigma SS. Agora, essa é uma ligação sigma SP. Né? Que seria algo assim, ó, que está representando aqui, ó, a ligação tipo sigma SP. Olha lá como é que eu tenho. Eu tenho o orbital do subnível S, nessa forma aqui esférica, e eu tenho os três orbitais, né? Esse aqui não representou ele aqui, está representando só esse com esses três aqui do orbital do subnível P. Como é que seria esse orbital? Ele não é do S? Seria esférico. Ele está aí também. Mas, né, o desenho já ficaria um pouco mais complexo. Então, representou o quê? Esse completo e esse incompleto. Foi isso que ele fez, ó. Ele tem os três eixos. O eixo, dizer, Y, né? Esse eixo aqui é o eixo que X, mais ou menos assim. E esse aqui seria o eixo que Z. Z, né? E essa sobreposição, ela aconteceu aqui, ó, nesse eixo aqui no mesmo plano dos dois orbitais, que é exatamente esse aqui, ó, que aconteceu. É a mesma coisa, tá? Então, SP. Ah, mas se eu tivesse um cloro com um cloro, teria um outro cloro com essa mesma configuração, que essa aqui é a configuração de quem? Do cloro. É da camada de valência do cloro. Isso aqui é a camada de valência do cloro. Como é que seria, então? Seria o quê? Seria esse orbital aqui que está semi-preenchido com outro orbital do mesmo semi-preenchido. Como é que seria essa sobreposição? Seria isso aqui, ó, num plano, no eixo X, um orbital do subnível P com um orbital do subnível P. É lógico que eu tenho aqui o orbital do subnível P no eixo Y. Confere? E eu tenho o orbital do subnível P também no eixo Q? Z. Z. Só que esses outros dois, que eu vou chamar de Y e de Z, e vou chamar esse aqui de X, né? Porque é o que está no plano, é o que está incompleto, está no plano, certo? Ele seria. Deixa eu pegar aqui o azul. Ó, os outros estariam aqui. Eu não consigo fazer o desenho muito bonitinho, mas é algo assim. Desenho feio. Meu Deus. Eu bem que eu não fui para a área de desenho, né, gente? Ó, só que esses estariam incompleto. E como que seria o do eixo Z? Seria algo assim, ó, né? Algo assim. O eixo Z. Né? Mas aonde tem a sobreposição? A sobreposição está acontecendo aqui no eixo X, no mesmo plano. Então, eu tenho o orbital, é uma ligação que tipo? Uma sobreposição, então, é uma ligação do tipo sigma. Que tipo de sigma? Agora, ela é o quê? P com P. Ligação tipo sigma, P com P. Essa foi uma ligação sigma S com P. Essa é uma sigma P com P. Tudo bem? Sim. Correto? Tranquilo. Então, vamos para a próxima. Agora, eu vou só apagar isso aqui para eu explicar melhor. Se eu tiver, e a gente tem, eu acho que vocês conhecem esse composto, não é o que está aqui, mas eu vou usar esse desenho para fazer ele, depois eu vou fazer o outro, para vocês conhecem esse composto aqui. O3, conhece?
O3. Conhece ou não? Não. Esse cara que vocês conhecem. O O2, sim. Só O3, sim. ozônio. O3, ozônio, né? Para que serve o ozônio, gente? Quais são as aplicações do gás ozônio? Né? A temperatura ambiente está na forma gasosa. Quais são as aplicações? Alguém se lembra? Reter o calor na Terra. Essa é uma, né? Importantíssimo, inclusive. Mas no dia a dia nós usamos muito o ozônio, por exemplo, para, né, tinha até uma observação aí, porque ele é um excelente, né, bactericida, né, vamos dizer assim, ou eu acho que o termo bactericida talvez não seja tão amplo, né, a gente fala em pesticida, vamos dizer assim, que ele envolve tudo, né, os cidas todos. Utilizado para fazer desinfecção, por exemplo, de água, né? Então, hoje, no tratamento de água, uma das demandas o gás ozônio para fazer a desinfecção. E por que será, né? Aqui está o oxigênio, número atômico 8, número de elétrons 8, se eu fizer a distribuição eletrônica fica assim, né? Confere? E se eu fizer, né, eu falei que não ia fazer mais, eu vou fazer, porque parece que, sem explicar isso aqui, parece que fica tão confuso para vocês. Aqui 2 elétrons, né? E aqui, subnível P, igual nós já falamos, né? Os seus 3 orbitais, com os seus 4 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4. Então, essa é a configuração da camada de valência, né, do oxigênio, a última camada, aonde ocorrem as ligações. Então, se eu representasse, né, um oxigênio com outro oxigênio, 2 átomos de oxigênio, seria algo assim, né? Ó, par de elétrons, referente a esse orbital, par de elétrons completo, né? E aqui eu teria o quê? Então, os 2 orbitais completos já estão aqui, ó, né? Agora, eu teria aqui mais 2 orbitais incompletos. Então, eu teria aqui um elétron desemparelhado e outro elétron desemparelhado. Da mesma forma, são 2 oxigênios, então repete aqui, 2 oxigênios, nessa mesma configuração, né? Ó, algo assim. Confere, pessoal? Algo assim. E aí? Bom, esse oxigênio aproxima desse oxigênio, lembrando em consideração as forças atrativas e forças repulsivas, o equilíbrio. E aqui eu formaria, então, uma ligação, um orbital molecular. E aqui também eu formaria outra ligação, outro orbital molecular. Confere? Sim ou sim? Sim. Sim. Agora, como é que eu ia representar isso aqui? Né? Então, seria aqui, ó, os 3 eixos, né? O eixo Y, algo assim, né? Aí eu teria aqui o eixo X, algo assim. E teria aqui o eixo Z, algo assim. E algo assim. Né? Mais ou menos assim. Bom, essa órbita aproxima dessa no mesmo plano. Essa órbita aqui aproxima dessa no mesmo plano. O que acontece quando as duas aproximam no mesmo plano? Forma essa sobreposição que nós acabamos de ver. Uma sobreposição. Quando forma essa sobreposição, eu tenho a ligação do tipo sigma, orbital do subnível P com orbital do subnível P com orbital do subnível P. Então, é uma ligação de sigma P. P. Certo? Mas essa outra ligação, eu vou aproximar, né, esses halteres aqui, representando os orbitais do subnível P, com esses. Eu tenho como agora aproximar eles no mesmo plano?
geometricamente é possível? Só se um ficar em cima do outro. Mas aí eu não posso esquecer do que, se eu colocar esse aqui em cima desse, o que eu vou ter? O que vai acontecer? Uma instabilidade. Uma instabilidade, porque as forças repulsivas vão ser maior que as forças atrativas. Sim. Então, isso não pode acontecer. Então, eles vão ter uma aproximação mínima, onde tenha um equilíbrio entre as forças atrativas e as forças repulsivas. E então, nesse momento, esse elétron se aproxima desse, mas eles não se sobrepõem como aqui, ó, formando essa região. Eles têm uma aproximação mínima, onde consegue se estabilizar uma nuvem energética. E essa aproximação mínima forma a ligação. Certo? Só que agora, essa ligação, ela não tem sobreposição. Então, ela é um pouquinho diferente dessa aqui, que eu chamo ela de sigma, que foi dado o nome para ela de sigma. Essa que não tem sobreposição, ela é chamada de quê? Pi. Só que ela é também do que tipo? P com P. Só que ela é uma ligação que não ocorreu sobreposição. Essa é uma ligação que ocorreu sobreposição. Mas essa tem uma atração energética, uma aproximação, mas não sobreposição. Então, por isso que elas são diferentes, uma sigma e a outra é pi, né? Foi dado dois nomes diferentes exatamente para diferenciar. Qual delas, se eu fosse romper, é mais fácil eu romper, quebrar essa ligação? Seria a sigma ou seria a pi? A pi. A pi. Por isso que quando você estudou em orgânica, química orgânica, o professor ia quebrar a ligação, falava, uma cisão homolítica, uma cisão heterolítica, né? Igual ou diferente, mas ele sempre fala, vamos quebrar a ligação pi. Posteriormente, se depois não tiver ligação pi, pode quebrar a ligação sigma, dependendo da condição energética que você fornece para a molécula, ou, né, eu consigo quebrar essa ligação entre os átomos. Mas isso depende. Então, a ligação sigma, está clara a diferença da ligação sigma com a ligação pi? Sim ou sim? Sim. Então, Professora, depois disso, pode falar. mas assim, tipo, esses orbitais, eles precisam ficar literalmente alinhados com o eixo dele, porque, tipo, eu consigo imaginar, assim, uma torção, uma angulação entre as duas moléculas para fazer essa ligação, não? Ou é Não, literalmente mas eles impossível? estão alinhados, né, matematicamente. Tem uma equação, inclusive a gente vai voltar lá no artigo, Arinha, que mostra, ele tem esse alinhamento, eixo a com eixo, entendeu? Você está pensando, esse pode torcer para cá e esse para cá, e isso acontecer, essa sobreposição. Não, ele tem um plano de simetria. Ah, entendi, Essa entendi. região energética, né, ocupa, na verdade é uma região energética, né, e que ela ocupa um plano de simetria e geometricamente tem um formato, esse formato aqui. Entendi, entendi. Então Que ele aí tem se uma região que ele ocupa. Entendi. Porque se desse para angular, ia até formar uma ligação mais forte, né? Porque eles iriam estar É, mais próximos e tudo mais. mas a gente tem uma outra questão importante, que é essa angulação da molécula. Porque o que acontece? A gente vai falar isso mais para frente um pouquinho. Par de elétron com par de elétron tem repulsão. Então, eu tenho que manter uma distância mínima para minimizar essa repulsão. Por exemplo, essa ligação, esse par de elétrons aqui, que está completo, nessa órbita, ela tem uma repulsão para esse par de elétrons. É por isso que, por exemplo, quando a gente faz a molécula de água, né? Já viu a molécula de água? O professor coloca assim, ó. Quem não lembra, né? Vamos lá. Só para explicar isso aí para você. A molécula de água é isso aqui, né? Então, é o orbital, ó, é uma ligação do tipo sigma sp. Consegue visualizar isso já? Essa aqui também é uma ligação do tipo sigma sp.
E por que a molécula de água tem uma angulação próxima, né, de 105 graus? Por que a molécula de água não é assim, ó? Por que eu não faço a molécula de água assim? Por causa dos pares de elétrons. Por causa dos pares de elétrons. O que tem esses pares de elétrons dos orbitais que estão completos, no caso do oxigênio? O que entre eles existe? Forças de atração e repulsão, professora? Na verdade, aqui é uma força de repulsão. O par de elétron tem força de repulsão, certo? Tanto aqui quanto aqui existem forças de repulsão. Então, a distância mínima, né, que faz com que eles fiquem, porque aqui deu 105, né? O ângulo entre eles é 105. Aqui, quando eu faço isso aqui, eu esqueço que eu não estou no negócio, aí fica tudo torto, né? É algo assim, ó. Se eu fizesse isso aqui, ó, né? A distância aqui seria o quê? 90. 90. Então, 105 é maior do que 90. Então, eu tenho menor repulsão quando eu tenho um ângulo de 105 do que 90. Porque 90 os pares de elétrons não estão mais próximos. Certo? Então, isso está relacionado exatamente com essa aproximação ali das órbitas, que faz com que eu tenha essa geometria aqui, ó. E isso é espetacular na molécula de água, porque por causa dessa geometria aqui da água, angular e não linear, né, a molécula de água é uma substância polar, e não se ela fosse assim, ela seria apolar. E por causa disso aqui, a água é um chamado solvente universal. Olha como uma questão, né, geométrica, que está relacionada com estabilidade, porque eu tenho menor repulsão, então eu tenho maior estabilidade, define uma característica monstra dessa substância, que é a polarização. Por causa de um ângulo que não é 90 e passa a 65. Tá certo, Salomão? Tá claro isso ou não? Professora, eu só não me lembro o que é polar e apolar. Nós vamos falar já. Polar significa quando eu tenho uma polarização. Então, eu tenho um polo, né? Ou tem uma carga localizada ou tem uma densidade de carga. Se eu tenho uma diferença de polos, eu tenho uma polarização. Isso faz, essa substância tem uma característica. E se eu não tenho essa diferença de polos, faz com que essa substância seja apolar. Ela tem uma outra característica. Por exemplo, a água é uma substância polar, então ela solubiliza, né, uma grande parte das substâncias e principalmente substâncias polares. Se eu colocar água no óleo, uma pequena parte é solúvel, não é isso? Por quê? Porque o óleo tem uma característica apolar devido às ligações químicas e à geometria da molécula. Mas eu já vou chegar nisso aí, pode ficar tranquilo. Tá? A gente vai ainda falar isso. Isso está relacionado com as forças, ao tipo de ligação primária que define as forças secundárias. Nós começamos a falar lá do início de ligações químicas. Bom, eu queria fechar isso aqui. Tá claro isso, pessoal? Essa questão aqui. Esse é o gás oxigênio. E como é que seria o gás ozônio? Eu coloquei aqui no início da aula, né, do slide, falei o gás ozônio. O ozônio seria a mesma coisa? Eu teria o oxigênio com o par de elétron, e com duas órbitas aqui desemparelhadas. Teria um terceiro oxigênio. E como é que ocorre essa ligação? Porque esse oxigênio está estável. Esse oxigênio aqui está estável. Fizeram uma ligação do tipo sigma pp, fizeram uma ligação pi pp. E aqui, como é que ia acontecer? É possível esse último oxigênio que está precisando de dois elétrons só, tipo, absorver energia, mas não de fato se ligar?
O que acontece é o seguinte, nós temos dois pares aqui, completo, dois orbitais completos. Esse elétron aqui, né, dessa órbita, ele estabiliza essa órbita e ele estabiliza esta órbita, fazendo com que ele continue aqui nesse oxigênio, mas também energeticamente atendendo a esse oxigênio. Antigamente, né, se falava, deixa eu voltar lá no slide que eu não trouxe aqui. De ligação, né? Acho que vocês já ouviram isso, talvez. Tá vendo aqui essa setinha aqui? Então, nos livros mais antigos, se você pegar, vai falar ligação covalente dativa. É um termo muito usado, né? Antigamente. Ligação covalente dativa. E ela era representada exatamente por essa setinha aqui. A setinha, então, indicava o quê? Dava a ideia que você estava pegando aqui, ó, né? Os dois orbitais que estão completos, Então, na verdade, aqui, um orbital que está completo, e pegando esse elétron vindo para cá. Mas de uma forma complicada, porque eu realmente preciso... Eu vou até copiar esse desenho aqui, vou ir lá. Vou destrinchar ele lá, porque... seria algo assim, né? Então, ó, a ideia era essa. Eu tenho esse par de elétrons aqui, ó. Esse par de elétrons aqui. Mas que par de elétrons? Esse par de elétrons. E ele está vindo para atender, só que ele está vindo atender a um orbital aqui. Aqui eu tenho um orbital. Aqui eu tenho uma região e aqui eu tenho outra. Essas duas regiões. E quando eu faço essa setinha, dá a entender assim, ó, que eu estou vindo aqui. 2 elétrons e ocupando uma órbita que está vazia. Então, eu teria isso aqui. Eles estão vindo os dois ocupar uma órbita vazia. Mas não é essa situação que eu tenho. Eu tenho 2 órbitas. E cada uma está sendo preenchida. Entende o grau de dificuldade quando se fez essa seta? Aí a incompreensão era 2 elétrons saindo daqui e ocupando uma órbita vazia. Não, é 2 elétrons da mesma órbita, atendendo às necessidades de 2 órbitas. Aí tem uma outra discussão. Por que não sai um elétron dessa órbita e atende esse? E não sai um elétron dessa órbita e atende esse? Mas aí eu teria a formação de 2 ligações. Então, assim, essa ligação ela é ainda um pouco discutida, né? Ela ainda é muito difícil de compreensão. Mas já sabe que isso aqui não está correto. Então, hoje, qual que é a proposta? A proposta, eu represento isso. Eu tenho oxigênio e oxigênio, as bolinhas da dupla. E esses oxigênios aqui fazem uma dupla ligação e aqui faz uma simples ligação. E essa ligação, professor, é do tipo 5 ou ligação do tipo π? Bom, essa ligação, se eu aproximar um outro halteres aqui, desse aqui, eu tenho essa sobreposição. Certo? Mas com origens de par de elétrons diferente. Então, a gente chama ela, né, de uma ligação do tipo sigma, não uma ligação do tipo π. E ela, logicamente, é P com P. Não tem nada de S aí.
Mas é uma ligação fraca ou ela é uma ligação forte? O que vocês acham? Apesar de ter essa aproximação. Creio que vai ser uma ligação fraca. Uma ligação fraca, por quê? Porque se eu quebrar ela, novamente eu volto a ter quem? O O2, o gás oxigênio, extremamente estável. Por isso que o ozônio é utilizado, né, como um agente oxidante, alta oxidação. Por quê? Porque quando eu contato com a matéria orgânica, esse oxigênio rapidamente é desprendido daqui e vai reagir com aquela outra substância. Então, se eu tenho lá uma cultura, né, de micro-organismos, ele sai daqui e vai oxidar os micro-organismos. O que significa? Ele vai quebrar as ligações que compõem a estrutura do micro-organismo e vai matar o micro-organismo, porque ele é desprendido rapidamente. Por isso que eu falo, o ozônio é altamente oxidativo, reage rapidamente, então ele é utilizado como uma substância, né, bactericida, do tratamento de água, por exemplo, certo? Por causa dessa ligação química. E essa ligação química aqui ainda há uma discussão muito severa em relação a esse comportamento desse par de elétrons. O que se sabe é que ele realmente sai de uma órbita e vem atender duas órbitas de uma forma que ele fica mais, né, na aproximação da origem do que para quem ele está atendendo. Mas, dependendo das necessidades, ele se rompe rapidamente. Hoje não se fala mais dessa ligação nesse formato aqui, gente, tá? Isso aqui, essa seta aqui, ó, isso aqui foi abolido. Não existe mais. Então, na literatura antiga, você ainda vai achar. Por quê? Porque ela dava essa ideia errônea, que eu estou saindo um par de elétrons em um orbital que está totalmente vazio, mas não é essa estrutura que eu tenho. Ainda se sabe que eu tenho essa estrutura. É algo por aí, mas ainda é um pouco confuso. Entenderam a lógica dessa questão ou não? Sim ou sim? Tá claro? Sim e não, porque ainda aparenta ser uma ligação meio bugada na minha mente. Mas deu para entender que É ela uma ocorre. ligação. Ela acontece, né? Mas ela ainda é um pouco obscura, Salomão, de fato, a origem dela. Né? E aí agora a gente vai entrar numa coisa mais aprofundada, que é lá no artigo, e aí acho que você vai entender o que é proposto realmente para essas ligações, e até que ponto nós temos conhecimento em relação a isso. Eu vou abrir aqui o artigo agora. Achei que estava aberto aqui mesmo, tá? Não está. Não. Estão lembrados disso aqui? Que está lá no mudo? Sim, Vocês já leram? Quantas vezes vocês já conseguiram ler? 3. 3. Tá? Ainda tem que ler mais, Salomão. Ler mais. Bom, nós já comentamos sobre a ligação iônica, tá? Falamos agora da ligação covalente, mas eu vou pedir agora para vocês, né? Salomão, eu não sei se eu já pedi para ler esse pedacinho aqui para nós. Eu já pedi? Se não pedir, Tá aí, eu não me lembro se a senhora pediu ou não. Mas, eu vou enfim. pedir para você ler. Dois átomos iguais se unem para compartilhar seus elétrons de valência, porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência dos elétrons de escaparem do sistema. Então, a gente falou, né? Tanto ali, compartilham, né, o elétron do orbital semi-preenchido com o orbital semi-preenchido para ter uma menor energia. Mas o que significa essa menor energia? Essa menor energia significa eu ter o quê?
maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica. E isso, o que que tem? Quando eu tenho essa condição, eu vou implicar em quê? Torna-se mais estável em relação à tendência dos elétrons de escaparem do sistema. Ou seja, os elétrons vão ficarem ali aprisionados. Não foi o que a gente mostrou lá? Aquela região, aquele haltério, aquele forma circular, os elétrons ali aproximados, pressionados, presos ali naquele sistema. E isso faz, então, um menor movimento dos elétrons e uma menor energia. Então, o que, que seria, né? Vou voltar aqui um pouquinho no nosso artigo. Potencial de ionização e afinidade eletrônica. Vou pedir para o Salomão ler isso aqui que eu destaquei agora de azul. Quer que aumenta? Deixa eu aumentar. Não, tá bem visível, professora. Aí, aqui. Agora ficou melhor, obrigado. O potencial de ionização e a afinidade eletrônica são duas propriedades periódicas que podem nos auxiliar a compreendermos a natureza da ligação química. Lembremos inicialmente que o potencial de ionização é a energia requerida para retirar um elétron do átomo π e a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Aí. Então, temos duas coisas, né? A potencial de ionização representada por PI, né? E a afinidade eletrônica é apresentada por AE, né? Afinidade eletrônica. São as duas siglas. O que seria esse potencial de ionização? É a energia que eu tenho que absorver para retirar o elétron do átomo. E a afinidade eletrônica é a energia que eu tenho que liberar quando o átomo recebe um elétron. É isso aqui, né? Quando eu tenho um átomo e ele se ioniza, né? Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que liberar uma energia. Mas quando ele vai ter que absorver uma energia, falando coisa contrária, né? Potencial de ionização, energia para retirar o elétron, vai ter que absorver uma energia. E no caso da afinidade eletrônica, ele vai ter o quê? A energia vai ser o quê? Liberada quando entra um elétron. É as duas condições, para retirar elétron e para receber elétron. E quando eu tenho essas duas condições aqui, né? Que eu tenho geralmente maior potencial de ionização, ou seja, energia o quê? Absorvida. E menor afinidade eletrônica, energia o quê? Liberada. A junção deles faz com que os elétrons fiquem mais aprisionados e, consequentemente, eu tenho uma maior estabilidade. É por isso que os átomos se unem. É para adquirir essa condição. E isso é o quê? Uma propriedade o quê? Periódica. O que é propriedade periódica, pessoal? Propriedades periódicas. O que significa isso? Uma propriedade que é aplicada a todos os componentes da tabela periódica? Uma repetição que está relacionada ao quê? A carga nuclear e a eletrosfera. Atração, núcleo, elétrons e, logicamente, também a repulsão, elétron, repulsão, próton. Então, são essas propriedades que vão definir, né, as ligações químicas. E as ligações químicas vêm nesse intuito. Eu vou pedir, você já está no momento, mas eu vou precisar de dois grupos. E aí eu vou precisar de dois representantes. Um pode ser o Salomão. Quem é a outra pessoa que quer ser representante do grupo? Eu já vou lá. Só vou explicar aqui e já vou lá no Teams. Pode ser você, Salomão? Um grupo? Pode. Pode. Então, você vai ficar responsável pelo grupo de Teoria dos Orbitais Moleculares. Está escrito TOM, Teoria dos Orbitais Moleculares. Agora que a gente vai entrar na parte matemática, né, propriamente dita, uma explicação um pouco mais... Vocês vão estudar, vão apresentar aqui, e aí eu venho com um complemento. E no outro grupo, vou querer um outro grupo que vai ficar com a teoria de ligação de valência. Quem quer ser o representante do outro grupo? Deixa eu voltar aqui no slide, no Teams. Não estou visualizando, vou escolher um aqui. Nós estamos com 19 alunos.
Um ficou na responsabilidade do Salomão, que é a teoria do orbital molecular. Os alunos, nós temos 19, na verdade 18 alunos. Então, 9 alunos pode ficar no grupo do Salomão. E agora, os outros 9 alunos, eu preciso de um representante e eles vão optar pela teoria de ligação de valência. Quem é o colega que pode ficar? Gregório pode ficar responsável por teoria de ligação de valência? Mateus? Quem é? Igor? Jonathan? Bom dia, bom dia. Quem pode ficar? Senão eu vou escolher um aqui, aleatoriamente. Deixa eu ver aqui. Ninguém se manifesta, então eu vou escolher. Eduarda. Tudo bem, Eduarda? Tudo, professor. Bom dia, Eduarda. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Então, Eduarda, você ficou responsável pelo grupo por teoria de ligação de valência. E o Salomão, teoria do orbital molecular. Como que vai funcionar isso? Vocês vão se organizar aí, vocês têm, né, uma semana até quarta-feira que vem, para fazerem, ou pode pegar o próprio artigo e discutir em cima do artigo, ou se vocês quiserem pesquisar mais coisas, né, o artigo é como referência. Preparar um material e aqui explicar o que vocês compreenderam. O grupo do Salomão é o Salomão mais 9 alunos, o grupo da Eduarda é a Eduarda mais 9 alunos. Então, vocês se dividem aí. Eu acredito que vocês têm comunicação, não tem, Salomão? Sim, tem o grupo da turma, professora. Isso, então se vocês se organizam, você fica o responsável para coordenar a teoria do orbital molecular. E a Eduarda, responsável para coordenar a teoria de ligação de valência. Eu falei o básico do básico. Agora a gente entra na parte mais profunda. Então, vocês vão estudar, vão se preparar, né, os grupos, vão vir aqui e explicar o que vocês compreenderam. E aí eu venho com um complemento. Isso vale uma pontuação, certo? Então, por isso que todo mundo tem que falar. Todos os alunos do grupo têm que explicar uma parte, ou seja, tentar ali, né, se organizar para explicar o que compreenderam. Além disso, não sei se vocês viram, acho que eu já coloquei para vocês, tem uma lista de exercícios. Vocês já viram isso ou não? Sim. Então, vocês têm que executar aquela lista e enviar. Tem um prazo lá, que eu já não lembro mais, que foi tanta coisa que eu já fiz essa semana que eu já esqueci. Mas, assim, tem um prazo para vocês encaminharem essa lista, onde ela também vai valer pontuação, né, nota, e também frequência com relação às atividades assíncronas. Então, são duas coisas. Ela vale ponto e frequência. E a apresentação que vocês vão fazer na quarta-feira vale ponto. A gente vai pontuando aí as notas para fechar o nosso trimestre. Tá ok? Alguma dúvida? Alguém não compreendeu o que a gente colocou? Tá claro? Vai ser necessário fazer algum tipo de slide ou coisa do tipo, ou só mesmo uma apresentação oral? Aí é a opção de vocês. Normalmente é bom algo por escrito para vocês explicarem, para ficar mais claro, mas aí é a opção do grupo, certo? Se vocês quiserem fazer um slide, vocês podem usar. Se vocês quiserem só usar o artigo como referência, vocês também podem utilizar. Se vocês quiserem, por isso que eu venho colocando um artigo, venho fazendo alguns puxados do artigo, discutindo, que agora a gente vai entrar propriamente nas duas coisas importantes aí, que é a teoria do orbital molecular e a teoria de ligação de valência, que hoje eu expliquei de uma forma sem matemática. Agora a gente vai precisar entender um pouco mais profundo. Certo? Fiz uma pequena introdução. No caso, seria um seminário, professora? No caso, é um seminário. A gente pode chamar como mais a figura aí, um seminário. Onde nós temos 2 grupos, e aí nós temos a Eduarda representando teoria de ligação de valência e o Salomão, teoria do orbital molecular. E os colegas se agregam nesses 2 grupos. Lembrando que, no mínimo, né, porque pode aparecer mais aluno, né, não estão todos aqui. Mas, no mínimo, como a gente está com 18 alunos, ficam, né, 8 distribuídos nos grupos dos meninos que estão já representando. Tudo bem? Tá claro? Há alguma dúvida? Tá, joia. Tá, joia. Então, combinado, para quarta-feira que vem. Tá? E lembre que tem a lista lá para vocês executarem também no Teams.
né, entrando pelo Moodle lá, você tem um link da sala que você já cai lá no Teams, na lista de exercícios. E aí, toda vez que você fizer, não pode esquecer de enviar. Você tem que enviar os exercícios, a resolução, para que eu possa receber. Beleza, Tudo bem? professora. Beleza? Então, tranquilo. Então, até semana que vem. Bons estudos para vocês. Obrigado Até e até mais. mais. Obrigado pela aula. Opa, deixa eu só baixar a Ai. lista de presença, que eu estava esquecendo. Baixando a lista de presença, antes de vocês saírem. Pronto. Certinho, professora. Obrigado pela aula. Até mais. Obrigada a vocês. Vou parar a gravação, então. Tchau, tchau para todos. Encerrar.